Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui, e hoje a gente tá aqui pra falar sobre a terceira temporada de Bridgerton agora, que a gente tem todos os episódios. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. Tem um monte de vídeo de Bridgerton aqui no canal, então se você perdeu, eu vou deixar todos eles linkados aqui nesse vídeo, principalmente a crítica da parte 1 da terceira temporada, onde eu vou falar mais intensamente ali sobre tudo que rolou naquela parte. Então, aqui nesse vídeo, eu não vou cobrir muito os acontecimentos da primeira parte, mas provavelmente vou comentar alguns que acabaram dando abertura para outras coisas que aconteceram nessa segunda parte. Além disso, eu também tenho um vídeo comparando o livro e a série da parte 1, né? Então, tudo que aconteceu na parte 1, os acontecimentos comparados. E vai ter esse vídeo também, a versão da parte 2, comparando aí o grande final da história de Colin e Penélope, das revelações de Lady Whistledown, enfim, tudo que rolou nessa segunda parte. Esse vídeo, obviamente, vai ter spoilers, então se você ainda não terminou de assistir, porque tá babado essa temporada, viu? Tá babado esses episódios, teve um monte de coisa e eu já vi que, assim, 8 horas da manhã o Twitter já tava em polvorosa. Então, às vezes é sobre isso, né? Vamos conversar um pouquinho, então, sobre a história de Polly. Pra ser bem sincera, essa segunda parte eu senti que a temporada ficou ainda mais dividida entre os outros personagens. Isso já era uma coisa que eu tinha sentido lá na primeira parte, inclusive a gente comentou sobre isso no vídeo, comentei que tinha sentido falta de Kate e Anthony, inclusive fiquei muito feliz que eles apareceram um pouco mais nessa segunda parte, né? A gente teve um pouco mais de desenvolvimento, descobrimos que a Viscondessa está grávida, esperando o primeiro filho de Anthony, então eu achei que foi bem legal isso. Quando a gente olha pra esses 4 episódios, eu acho que a história do Colin e da Penélope, ela já tava muito bem direcionada, então obviamente que a gente tem algumas cenas dos dois juntos, né, principalmente porque ainda existe um conflito entre eles nessa segunda parte da temporada, que é o Colin descobrindo sobre a identidade da Lady Whistledown, que no caso que a Penélope é a Lady Whistledown, então existe esse conflito e existe todos os preparativos do casamento, né, o noivado deles e tudo mais, até de fato o casamento e a resolução depois que a Penélope começa a ser chantageada pela Cressida. Então tem ali uma parte da história deles que ainda é muito importante nessa segunda parte. Mas eu particularmente senti bastante falta de ver mais momentos deles, né? Eu sei que a gente já comentou um pouco sobre isso, a primeira temporada parece que foi a única temporada que o foco era 100% no casal, e eu entendo que conforme a série vai andando, a gente vai se importando mais com outros personagens, a gente não pode mais deixar largado personagens que foram introduzidos e precisam ser justificados, né? Então tem várias coisas ali que eu entendo, e eu entendo essa divisão, mas ao mesmo tempo eu sinto que isso enfraqueceu um pouco a temporada dos dois e senti que enfraqueceu um pouco algumas cenas, né? Eu sinto que as grandes cenas entre eles ficaram para a parte 1 e talvez isso também seja uma consequência dessa decisão da Netflix de dividir a temporada em 2 partes, quando talvez essa não teria sido a melhor escolha, sem ser pelo fato de que acaba, né, gerando um buzz assim muito maior se você tem 2 momentos pra focar e se você tem, né, um gancho, se você tem ali. Então, eu entendo a decisão, é uma decisão extremamente voltada pro mercado e não tanto voltada pro público, mas eu acho que em questão de narrativa, isso pra mim continua sendo uma crítica pra qualquer série que tá dividindo em 2 partes. Eu acho que eles ainda não chegaram lá em entender como eles vão fazer isso. Querendo ou não, as séries dos anos 2010 dão um pau nesse quesito, porque a gente tinha os grandes hiatos de metade de temporada e toda série fazia aquele episódio que era tipo assim, um soco na sua cara, né? Um gancho gigantesco, meu Deus, revelações e tal, e aí que as coisas iam acontecer. E pra mim, uma das séries que melhor faz isso é Teen Wolf, com as divisões de fato de temporada 3A, temporada 3B, 2A, 2B, enfim. Falta para os roteiristas da Netflix, em todas as séries, um pré-planejamento de que aquilo vai ser dividido em 2 partes, né? Eu sinto que essa decisão ela é tomada ali na hora de distribuir os episódios. E aí eu acho que narrativamente isso não funciona. Apesar, né, da gente ter ali um final bem legal no 4º episódio, ele é um final de episódio. Eu, olhando arcos, né, de história, fica um pouco confuso. Tipo, tá, a primeira parte claramente é o arco, né, do romance da Penélope e do Colin percebendo que ele ama a Penélope. E o segundo arco é eles se casando, mas tipo assim, não acho que isso seja forte o suficiente pra realmente ser o norte dessa temporada, né, o norte dessas 2 partes. Então eu acho que isso ainda poderia
ser melhor trabalhado dentro das temporadas, e se de fato é algo que eles gostariam de fazer, então eles precisam de fato pensar sobre isso da mesma forma que uma série é pensada pra ter uma distribuição semanal ou pra ter uma distribuição 2 episódios a cada semana, né? Então eu acho que ainda falta nesse quesito. De qualquer forma, eu acho que isso acaba enfraquecendo um pouco os momentos de Polly nessa segunda parte, porque de cabeça, assim, logo depois de terminar a temporada, acho que um dos momentos mais marcantes é de fato o Colin e a Penelope dançando You Belong With Me, né? Eu acho que foi um momento lindo, mas claramente isso pode ter a ver com a minha relação emocional com essa música, e não necessariamente com o fato de que realmente foi uma grande cena super marcante. Mas tirando essa cena, eu sinto falta de momentos realmente mais marcantes e mais intensos ali entre eles, né? A gente tem muita briga, a gente tem momentos, tem eles se pegando ali na calada da noite, tem o Colin descobrindo sobre a Lady Whistledown, então os momentos estão ali, mas eu sinto que eles não têm tanto peso quanto outros momentos na parte 1. Então, a Penelope pedindo beijo pra ele é um momento muito impactante, a cena da carruagem é um momento muito impactante, e aí eu sinto que nessa parte 2 a gente ficou com momentos menos impactantes pro casal, e isso acaba tirando um pouco o brilho deles, já que, né, no final das contas, essa era pra ser a temporada deles, e aqui nessa segunda parte, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, fica até difícil lembrar que é a temporada deles. Falando em muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, a gente tem desenvolvimento pra todo mundo. Eu gostei que os Mondrich, que eram o casal ali, que herdaram um dinheiro e tal, eles ainda estão presentes, mas eu senti que eles estão bem mais misturados na trama da história, sem ficar só focando em vários momentos nele, que a gente sabe que era uma coisa que ninguém tava curtindo muito, né? As pessoas realmente não estavam se conectando muito com aquela história, então eu achei interessante, achei bom que eles tiraram um pouco esse foco, e aí eu senti que ficou mais equilibrado. Não precisa tirar os personagens do nada, né? Acabar com eles e tal. Mas essa não é uma história que as pessoas estão investidas, não é uma história que as pessoas estão interessadas, então assim, realmente não era algo que você precisaria gastar o seu tempo de tela tendo tão profundamente assim dentro da temporada. Além disso, a gente tem Violet Bridgerton começando um romance com o irmão da Lady Danbury. Surpreendentemente, eu gostei bastante dessa trama e principalmente das conversas da Lady Danbury com o Marcus, que é o irmão dela, e depois da Lady Danbury com a Violet, né? Eu achei muito fofa essa relação da amizade delas. Isso foi algo que a gente viu se aprofundando bastante lá em Rainha Charlotte, e eu acho que com poucas cenas nessa parte 2, eles conseguiram chegar nesse aprofundamento de novo, de ter essa conversa entre as duas, e da Lady Danbury falar que ela não precisa dar a bênção dela, que se a Violet quiser ter esse relacionamento, né, seguir em frente com esse relacionamento, ela pode. É um relacionamento pra de fato ficar no fundo da história, é uma coisa pra de fato ir acontecendo aos poucos e não tomar o espaço, e eu sinto que eles conseguiram fazer isso nessa temporada. Então a gente tem momentos fofos, né, do Marcus elogiando ela ali no casamento da Francesca, depois ele chamando ela pra dançar e os dois dançando juntos, uma valsa, dessa conversa da Violet com a Lady Danbury. Eu acho que isso tem esse desenvolvimento, desenvolve esse casal, desenvolve essa história que é interessante e que tem, enfim, que faz sentido, né, dentro da história, sem de fato ficar roubando ali muito espaço. Então eu senti que foi uma forma bem natural e gostei bastante, e principalmente gostei muito da Lady Danbury e da Violet depois no final, falando assim, não tem homem nenhum que poderia ficar entre a gente, né, que poderia se meter na nossa amizade. Então achei isso muito fofo, e principalmente a Lady Danbury com esse medo e esse receio de perder a amiga dela por causa do irmão dela, né, e do irmão dela tá sempre ali querendo pegar as coisas que são dela, querendo se meter nos assuntos que são dela. Então achei bem legal essa história, principalmente por ela ter sido bem contida e contada ali no que precisava. Outra história que foi desenvolvida em segundo plano e que a gente vai falar brevemente sobre ela, porque eu acho que eu queria fazer um vídeo falando sobre essa história e sobre um outro desenvolvimento de personagem que eu definitivamente não vi vindo na nossa direção, mas é o desenvolvimento do Benedict. Então a gente sabe que ele se envolve com uma moça, né, ali na parte 1 e tal, e ele tá tendo ali o romance que ele sempre tem e tudo mais. O bingo da temporada, e algo que eu definitivamente não apostei, é que Benedict de fato é bissexual. Quem é que tava esperando isso, né? Eu sei que isso é um assunto cabuloso, eu sei que isso daí vai dar discussão, não só isso, né, vai dar debate, mas eu achei muito, muito, muito legal que eles fizeram isso, né? Eu acho que esse traço do Benedict era algo que tava bastante no subtexto dele, principalmente na primeira temporada. Na segunda temporada deu a impressão de que eles estavam caminhando pra longe disso, o que tudo bem também, né? Acho que não teria problema. E aí, aqui nessa terceira temporada, eles reintroduziram essa história e ele se relacionar com homens e tudo mais, e eu senti que foi de uma forma muito natural. Achei muito engraçado que
A casa Bridgerton tava pegando fogo, as coisas acontecendo, o povo se descabelando. Ai, Lady Whistledown, ai, é verdade, ai, os segredos da Penélope, ai, chantagem, ai, meu Deus, não sei o quê. E o Benedict tava lá, feliz da vida, vivendo o próprio trisal. Achei muito engraçado, né? Tipo assim, porque era sempre assim, cortava, daí era assim, cenas frenéticas de pessoas no meio do caos e do desespero e papapá. E aí cortava, e aí era o Benedict, tipo assim, ai, beijando e pegando. E aí eles têm aquele momento que eles estão os três deitados. Eu achei muito, muito, muito fofo. Gostei da forma com que foi introduzido, gostei da forma com que foi desenvolvido, né? Dela falar pra ele, olha, então, né, a gente queria convidar você pra se juntar a gente e tudo mais. Obviamente, ele fica lá meio em choque, depois ele pensa sobre isso e aí ele decide de fato se juntar. E depois, né, ele até tem uma conversa com ela, porque ela fala, ai, eu queria um relacionamento sério com você e tal. E ele fala, olha, não quero isso. E também não importaria, né, se fosse com você, ou com fulano, ou com ciclano, ou com beltrano. E ele fala nomes de homens e mulheres. Então, assim, o Benedict realmente a menor crise bissexual da história. Ele só falou, é isso aí, gostei de beijar homem, vamos aí, né? Então, achei isso bem legal. Mas como eu comentei com vocês, quero debater um pouco mais sobre isso. E eu acho que eu quero fazer um vídeo só sobre isso. Então, depois a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Porém, um detalhe interessante é que lá no último episódio, quase nos últimos minutos, Benedict está conversando com a Heloise, que decidiu ir embora com a Francesca, né, pra Escócia. Ela comenta sobre o baile de máscaras de Violet Bridgerton. E sabemos que o querido está muito animado, porque é neste baile de máscaras que conhecerá a sua pretendente e futura noiva. Ele não sabe disso, mas a gente sabe. Então, aparentemente, ao que tudo indica, a quarta temporada será focada no Benedict. Graças a Deus, ele vai ser tirado de escanteio finalmente, enquanto a Heloise e a Francesca vão aproveitar umas merecidas férias depois de todo o drama que rolou nessa terceira temporada. E já que a gente começou a falar dela, vamos falar da Heloise. Ainda não vamos falar da Francesca. Vamos falar da Heloise, porque eu me surpreendi muito gostando do arco da temporada dela. Lá no começo da temporada, tava com um pouco de dúvida de como eles iam fazer pra desenvolver essa história da Heloise, a relação dela da amizade com a Penélope e o quanto tudo isso tava muito ferrado e que seria realmente complicado pra eles conseguirem resolver. E eu sinto que nessa parte 2, com todas as idas e vindas e tudo que acontece, eu sinto que é muito natural a forma com que eles resolvem isso, né? E da própria Heloise tendo essa relação com a Cressida, percebendo que a Cressida realmente não é uma pessoa legal, apesar dela ter problemas, dela ter passado por questões, ela ter questões da família dela, né? Então, assim, obviamente isso tudo está ali, tem ali essa conexão com as coisas, mas no final das contas a Cressida é apenas aquela mesma pessoa que ela sempre disse ser, e a Heloise, então, finalmente enxerga isso de novo, mas mesmo assim isso não é um passe livre pra ela perdoar a Penélope instantaneamente, principalmente porque ainda tem esse embate entre elas, da Heloise querer que a Penélope conte pro Colin, dela não conseguir, fica esse vai e vem, ai, vai contar, não vai contar, não sei o que, e mesmo quando ela não conta, ela descobre do casamento, a Heloise tá brava, então, tipo assim, tem ainda mais, né, nuances pra essa briga das duas, e eu sinto que a forma com que eles conseguiram chegar nas duas se perdoando e voltando a ser amigas foi muito natural e pra mim funcionou muito, até pro próprio desenvolvimento da Heloise, né, até pro momento em que a Heloise, ela relê as colunas da Lady Whistledown e ela relembra o quanto ela admira a Lady Whistledown, apesar dela ter cometido erros, o quanto ela vê o impacto disso e as consequências ali na cara da Penélope, o sofrimento da Penélope, né, até o momento em que ela não consegue ver a amiga dela sofrendo e vai lá e abraça ela. Eu achei que foi um momento super fofo entre as duas, e aí finalmente das duas realmente estarem muito unidas no final de novo, né. Então no momento em que o Colin chega pra falar sobre a chantagem da Cressida e que ele não conseguiu resolver isso, a Penélope e a Heloise dão as mãos, elas estão ali super se apoiando, então eu achei bem legal esse desenvolvimento e eu acho que foi uma boa redenção para a Heloise, particularmente eu achei que funcionou, porque não era um tombo fácil voltar dessa questão com a Cressida, e não que eu diga isso falando assim, porque a Penélope é uma santa e ela só acertou e a Heloise era muito injusta, não é isso que eu tô dizendo. Eu acho que as duas têm a sua parcela de erros e têm a sua parcela de problemas e de questões, muitas coisas que poderiam ser resolvidas com uma conversa, que eu sinto que a Heloise, ela tava também sendo colocada num lugar muito de chata, né, de intolerante, de insuportável. Então eu gosto que eles conseguiram navegar essa personagem de novo pra um ponto aonde ela se torna uma personagem interessante novamente, depois de ter amadurecido depois de uma situação tão difícil quanto essa. Bom, então vamos falar sobre as revelações de Lady Whistledown e da Penélope e tal. Como eu comentei com vocês, então eles mantiveram uma revelação bem parecida com a do livro, com o Colin descobrindo, né, seguindo a Penélope e descobrindo que ela é a Lady Whistledown. Particularmente, eu achei que essa cena poderia ser um pouco mais dramática, né? Ela é a cena final do episódio e depois o próximo episódio já começa, né, o Colin questionando a Penélope, ficando muito bravo e os dois brigando e tudo mais. Mas isso acontece no
no episódio 6, né, no final do episódio 6, e aí a gente só tem mais 2 episódios pra resolver tudo que precisa ser resolvido, e eu sinto que se eles tivessem feito a descoberta do Colin antes na temporada, mesmo que fosse no episódio 5, logo no começo ali do episódio 5, eu sinto que isso teria sido benéfico para a temporada, pra trazer mais desenvolvimento dos dois, né, e dessa discussão dos dois, porque eu sinto que isso é uma parte muito importante pro personagem do Colin no livro. O Colin, ele é um personagem que, a princípio, fica muito irritado, a gente vê ali algumas das motivações do porquê ele ficou tão irritado, então ele fala que ele quer proteger a Penélope, que ele não pode, porque ela é assim, porque ela é isso, porque ela é aquilo, porque ela mentiu, porque ele odeia, então ele tem ali as suas motivações e eu acho que elas estão ali, mas eu acho que, inclusive, a Cressida que fala pra ele, né, parece que você tá com inveja do que ela tem e da Lady Whistledown e tudo mais. Eu sinto que isso poderia ter sido melhor desenvolvido dentro da história, porque eu sinto que isso é um ponto bem importante no livro, e do Colin perceber que esse sentimento esquisito e esse sentimento que ele não consegue entender que ele sente pela própria esposa é esse sentimento de inveja, e é um sentimento de ela ter construído algo que ele não construiu. Eu senti que isso tudo ficou muito em segundo plano, principalmente pela rapidez que eles tiveram que lidar com toda essa situação, e porque, além de estar rolando tudo isso, estava rolando mais 1 milhão de outras coisas ao mesmo tempo. Então não é que tem, né, que eles tiveram 2 episódios inteiros pra resolver isso, mas eles tiveram alguns momentos nos episódios, mas eles precisavam andar com a trama. Senti que faltou um pouco mais de desenvolvimento nesse quesito, mas eu gostei da revelação ter sido mantida próxima com o que acontece no livro, só perdeu um pouco ali o elemento do drama, né, e desse momento bem tipo, meu Deus, ele descobriu. Então acho que tudo bem, tem aí um meio termo. E aí depois disso a gente tem muitos vai e vem do relacionamento dos dois, eles brigados, o Colin meio irritado com a Penélope, porque ela escondeu, a Lady Whistledown, ela não quer parar, ela vai parar, ela não vai, ela, né, publicou, ela não publicou. Mas eu gostei muito da adaptação que eles fizeram com a Cressida, da motivação dela assumir que ela é a Lady Whistledown, né, e querer dizer que ela é, do fato de que ela chega a publicar um jornal, né, dizendo, e que foi muito bom toda essa volta que eles fizeram dela, tipo assim, não conseguir escrever uma coluna à altura da Lady Whistledown a ponto de se passar pela Lady Whistledown, até que ela pediu ajuda da mãe dela, e aí a mãe dela faz um jornal que detona os Bridgerton. A Penélope chega pra salvação dos Bridgerton e mostra que realmente não é a Cressida e que ela tá mentindo e tudo mais. Então eu gostei muito dessa dinâmica, achei que trouxe uma dinâmica interessante e trouxe muitas motivações pra personagem da Cressida, que tava aí com esse medo, né, de ser jogada pra fora da sociedade pela rainha e pelos próprios pais e de ser mandada embora e tudo mais. Então eu achei que isso foi muito legal, isso com certeza enriqueceu muito essa parte da trama. Eu só acho que a parte onde a gente tem o desenvolvimento do casal Colin e Penélope em relação a isso, eu senti que ficou um pouco corrido e um pouco jogado, principalmente porque tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Essa revelação da Lady Whistledown, ela tem impacto em muitas outras pessoas, inclusive na própria mãe da Penélope, então eu senti que poderia ter sido melhor desenvolvido. Mas eu acho que isso volta muito para aquilo que eu já comentei sobre eles. Eu senti que eles foram um casal que ficou um pouco de escanteio nessa segunda parte, na própria temporada, e que, óbvio, o segredo da Penélope foi o grande foco da temporada, então ela revelar que é a Lady Whistledown, a rainha, querer descobrir esse segredo, e ao mesmo tempo que eu sinto que no livro isso é o foco, a gente ainda tem espaço para o desenvolvimento do casal. Mas eu gostei que foi numa festa, que teve ali a relação com a família da Penélope de fato, a ajuda da mãe dela e ela se ajudando e meio que finalmente encerrando um ciclo que era muito doloroso pra Penélope, dessa relação complicada que ela tinha com a mãe dela. Então eu gostei que teve a chegada da rainha e que a Penélope teve a oportunidade de ir lá na frente de todo mundo e fazer o discurso dela e assumir que ela era a Lady Whistledown e que ela continuaria sendo, caso a rainha permitisse ela de continuar publicando a coluna de fofoca com o nome próprio dela. Então, eu acho que tudo isso é muito legal e eu achei que foi um bom desenvolvimento e uma boa forma deles manterem essa história e esse segredo rolando, né, para as próximas temporadas, porque afinal de contas a própria rainha fala, né, todo mundo gosta de uma boa fofoca. Então eu achei que foi uma ótima saída. Eu acho que essa trama e a forma com que eles lidaram com a trama da Lady Whistledown, pra mim, com certeza foi um dos
grandes destaques dessa temporada. Eu só acho que eles poderiam ter dado mais espaço para o casal principal. E agora, falando sobre o último detalhe dessa temporada, Francesca e John Sterling. Então a gente vê que a Francesca tá desenvolvendo esse relacionamento com o John desde a parte 1. E aqui na parte 2 eles decidem se casar, rola todo um atrito entre eles e a Violet, porque a Violet ainda tá questionando algumas coisas. E eu gostei muito do teor dessa discussão e dessa história, porque traz ali uma coisa que a Violet sempre fala, né? Que o relacionamento dela com o pai dele foi de muito amor, foi, né, um romance avassalador, e que ela tem dificuldade de entender que romances podem ser diferentes. E eu achei que foi muito legal a forma com que eles desenvolveram isso e com que eles chegaram nessa conclusão até essa última conversa que a Violet e a Francesca têm no dia do casamento dela, que ela fala que ela tem medo que a Francesca vá embora e que ela vá, né, deixar eles pra trás e que ela nunca mais vai aparecer e tudo mais. E aí elas se conversam e finalmente elas conseguem se entender e aceitar que o amor, ele pode ser diferente pra cada uma delas, né? Então eu gostei bastante disso. Como a gente já tinha comentado, pra você que não leu o livro, a Francesca, ela vai ter o desenvolvimento dela em outro livro. Então, obviamente, aqui no livro do Colin, ela tava passando por uma introdução da história dela e do que a gente ia ver. E o John, ele de fato é o marido dela, eles se casam e tudo mais, e eventualmente vai acontecer uma tragédia e ele vai morrer, e aí ela vai acabar descobrindo uma segunda chance no amor e vai se apaixonar por uma outra pessoa, né? O desenvolvimento vai rolar a partir disso e a história dela vai rolar a partir disso. E aí, qual não foi toda a nossa surpresa, a minha, de vocês, a da nação inteira, quando ali nos 45 do segundo tempo, depois que a Francesca diz que vai pra Escócia com o John, que a Louise vai junto e que vai ser ótimo e tal, e que ela vai, né, ter um minuto de paz, entra a prima de John Sterling, Micaela Sterling. Meu Deus. Não só eles colocaram um personagem LGBT nessa temporada, colocaram 2. Achei ousado, acho que ousada é a palavra. Breves minutos no Twitter e eu já vi que o negócio ali tá intensa, essa discussão. E eu acho que tem muita coisa pra gente falar sobre isso, e é por isso que eu vou fazer um vídeo só falando sobre o Benedict e a Francesca. Aparentemente, 2 ícones bissexuais em Bridgerton. Mas basicamente o que você tem que saber dessa história é que Francesca então se apaixonaria de novo, né, depois que o marido dela morre, ela se apaixonaria de novo pelo primo dele, o Michael Sterling, que na série virou Michaela. Tem todo um lance em relação ao luto, tem uma questão de infertilidade também que ela passa, né, que é um grande plot ali da história dela e do romance dela com o próprio John. E aparentemente começaram a fazer mudanças bem radicais aí no livro, né? A gente sabe que eles já não estavam mantendo a história dos livros 100% fiel, tinham várias adaptações, inclusive nessa própria terceira temporada tiveram várias mudanças, mas até então eu acho que não tinha rolado nenhuma mudança tão grande quanto essa. Então vou trazer esse vídeo pra vocês depois, pra gente poder debater. Eu também quero pensar com calma sobre isso. A princípio, como uma pessoa que lê os livros só antes de assistir a temporada, né, eu gostei dessa introdução porque eu não tenho apego nenhum ao personagem, porque eu ainda não li esse livro. Mas eu entendo que é extremamente frustrante pra muitas pessoas, entendo que muitas pessoas entendem que é uma adaptação e ainda assim têm o direito de ficar frustradas como fãs e como pessoas que gostariam de ver. Eu entendo que também tem a justificativa, tem questionamentos de que poderia ser um outro personagem, poderia ter sido outra irmã Bridgerton, que teria então essa narrativa queer. Então eu acho que tem várias coisas que a gente pode debater, mas queria só deixar registrado aqui que eu estou nesse momento no lado onde eu gostei, porém ao lado que eu entendo também a frustração e a decepção e a tristeza de muita gente. Mas eu acho que isso nem é algo que eu preciso falar aqui, mas eu acho que é importante dizer. Isso obviamente não dá abertura pra nenhuma pessoa ser homofóbica em cima dessa história. Eu acho que existem formas saudáveis da gente debater isso, existem formas saudáveis da gente lidar com isso e da gente ter a opinião que a gente quer ter. Você não é obrigado a gostar só porque é uma história LGBT e você tem que gostar porque senão você é homofóbico, de forma alguma. E você também não é obrigado a dizer que você, né, não gostaria só porque no livro não é assim, etc, etc, etc. Acho que, né, todas as opiniões aqui são válidas, mas de novo, a única coisa que não é válida é a homofobia e ataques à comunidade LGBT por conta dessa situação, e que obviamente não é a maioria do fandom que está fazendo isso, mas é algo que já é muito notável na internet e que com certeza só vai crescer daqui pra frente. Então o meu objetivo é trazer um debate legal e respeitoso em relação a isso, para que a gente possa analisar todos os pontos de vista e para que a gente possa realmente conversar
conversar sobre isso, porque eu acho que é uma grande mudança, é uma coisa importante, é um ponto de virada pra série Bridgerton, é um ponto de virada pra representatividade, então eu acho que tem muitos pontos a serem debatidos, e isso a gente vai fazer no próximo vídeo, porque esse já tá enorme. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha aqui, não esquece de se inscrever no canal, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!